Olá! Hoje eu vou mostrar as leituras que eu concluí no mês de junho. Bom, eu comecei junho lendo 3 romances da Carol Ben-Simon. Eu participei de um bate-papo com a autora na Blux, promovido pelo Mulheres que Escrevem. Daí eu decidi ler não só o livro que ia ser debatido, mas também os outros romances dela, né? Eu terminei em maio lendo o primeiro livro dela, um livro de novela chamado Pó de Parede. E eu comecei junho lendo então os 3 romances dela. Comecei lendo Sinuca Embaixo d'Água, espero que dê pra ver a capa. Esse é um romance com vários narradores e que gira em torno da ausência de uma personagem. Ele é muito bem construído, é um romance que equilibra bem a tensão, ele trabalha mais essa ideia do luto e de uma certa desolação, assim. Eu gostei bastante, tem resenha pra ele já no canal. Na verdade, eu fiz um vídeo tanto pro Sinuca e pro Todos Nós Adorávamos Cowboys, que foi o livro que eu li em seguida. Esse é um road novel, tô botando a capa aqui. Ou seja, um livro de viagem, vamos dizer assim, né? Um romance de viagem que acompanha a viagem de 2 amigas que também são amantes, umas meninas assim na casa dos 20 anos. E elas fazem uma viagem juntas pelo interior do Rio Grande do Sul e ali elas vão resolvendo algumas coisas, né, e reavivando outras relativas ao seu relacionamento, sua amizade. Eu vou deixar então linkado o vídeo com a resenha desses 2 livros que eu gostei bastante. Depois, então, finalmente eu li O Clube dos Jardineiros de Fumaça, que é o livro que foi comentado lá no bate-papo e que é o último romance da Carol, lançado ano passado, em 2017. Esse é um romance maior, né, mais encorpadinho. Ele vai acompanhar a vida de um professor gaúcho chamado Arthur, que começa a cultivar maconha para ajudar nos sintomas da doença da mãe dele. E depois ele acaba tendo problemas com isso e se muda para os Estados Unidos. O romance não é só sobre isso. No fim, o romance é um romance sobre escolhas, né, e sobre liberdade. E ele vai acompanhar nesse lugar do norte da Carolina, para onde ele vai, a história do cultivo da maconha, que é muito tradicional lá, né, e que movimenta a economia, a vida das pessoas naquela parte do país. O livro foi escrito antes de o consumo da maconha ser legalizado, o consumo recreativo. Na época era só o consumo medicinal que era legalizado. Então a Carol vai acompanhar a história dessas figuras históricas, reais também, ligadas a essa história aí do cultivo, do consumo, né, em torno aí então da questão da maconha nos Estados Unidos, mas principalmente na Califórnia. Além do Arthur, tem outros ótimos personagens aqui no livro. A Carol, ela constrói muito bem personagens, ela faz ótimas caracterizações. Eu gosto muito dos diálogos dela também. Então vou deixar aqui também o vídeo, porque também tem vídeo para esse livro, tá? E aí quem quiser saber um pouquinho mais, dá lá uma olhada. Eu recebi da Companhia das Letras a prova de um livro da Toni Morrison, que a companhia tá para lançar agora em julho. A previsão, quando eles me mandaram de lançamento, era meados de julho, não sei se vai sair mesmo, que é o Deus Ajude Essa Criança. Esse romance, se eu não tô enganada, deixa eu só anotar aqui, ele foi publicado pela Toni Morrison em 2015, eu acho. Ele é o último romance que ela publicou, então ele não saiu por aqui ainda. E a companhia mandou para algumas pessoas a prova do livro. Então essa aqui não é a capa do livro, né, original, vai ter outra capa. Essa aqui é até uma capinha de papel, mas mandou para algumas pessoas conhecerem. Essa é uma história brutal envolvendo racismo. E assim, toda a violência envolvida no racismo, nesse racismo que mata mesmo. E ele acompanha então a vida dessa menina chamada Lula-Ann. Começa quando ela tá nascendo e vai até ela já maior, assim, já com uns quase 30 anos ou 30 anos. E o livro ele tem capítulos bem curtos, bem fragmentado, ele é contado sob diversos pontos de vista diferentes. E ele vai acompanhando os efeitos desse racismo brutal, inclusive do colorismo dentre pessoas negras na vida da Lula-Ann. Né? E ele tem um quê assim de fantástico num determinado momento. Ele tem assim uma alegorização
de uma questão, de um sofrimento, né, através dessa coisa fantástica. Mas o que eu achei desse livro? O plot é muito poderoso, ele tem um enredo muito poderoso, mas ele deixa um gosto de quero mais. A gente fica com a impressão de que as coisas são contadas de um modo um pouquinho corrido, tem elipses demais, a gente fica querendo... Era uma história que renderia um desenvolvimento muito bom, assim, um plot interessante. E tem um capítulo pro fim do livro em que a Toni Morrison faz uma coisa que eu não entendi porque que ela faz. Ela entra assim num modo expositivo. Então ela para de contar a história de um personagem específico do modo literário, assim, né? Ou seja, criando cenas, diálogos, né? Mostrando, né, ali a dinâmica da vida do personagem. Ela começa a contar a história desse personagem como se ela estivesse contando uma sinopse, assim. E ela faz isso com esse personagem específico. Não sei porque ela faz isso. Eu achei que não casou bem no livro, e isso me incomodou bastante, assim, do ponto de vista, né, da construção narrativa. Eu acho que é um bom livro para suscitar discussões, né, já que essa é uma discussão que não morreu. Infelizmente, a gente ainda se debate com problemas de racismo, né, isso não é uma questão superada na sociedade. Mas, literariamente, eu achei o livro um pouco problemático. Então, se você se interessou aí pelo enredo, pelo plot, fica de olho, porque a companhia está para lançar esse livro. Para o Leia Mulheres, eu fiz uma releitura, que foi o Livre, da Cheryl Strayed. Eu já tinha lido esse livro, inclusive, Livre é uma das primeiras resenhas do canal. Eu acho que é a primeira resenha do canal. Porque eu comecei o canal respondendo uma tag, ou 2 tags, uma coisa assim. Mas acho que resenha, primeiro foi esse, né? Um livro que eu li no celular, eu não tinha Kindle. Quando eu vi o tamanho do livro físico, fui meio chocada, né? De ter lido esse livro no celular. E nem tinha essa capa. Quando eu li, não tinha filme ainda. Então ele não tinha essa capa. Eu não gosto muito de livro com capa de filme, mas comprei porque é a única que está disponível em tradução agora. E livros do Leia, em geral, eu prefiro ter o físico, porque é mais fácil de anotar e de discutir lá na hora, enfim, então eu comprei. A história do livro ficou bem popular, né? Ele é uma memória, né? Então a Cheryl Strayed é a pessoa que vai viver essa história. Uma mulher que viveu um momento traumático muito grande, com a doença da mãe, momento familiar, divórcio também, várias coisas que deixaram ela muito destruída, muito quebrada. E ela começa a vir um trem desgovernado da autodestruição, assim, até o momento em que ela tem um insight, né, de que para se curar ela precisa fazer essa trilha Pacific Crest Trail, que é uma trilha gigantesca que vai, me parece, nos Estados Unidos, da fronteira do México à fronteira do Canadá. Ela não faz a trilha toda, mas ela faz uma grande parte. E é uma trilha, então, que tem muita variação. Tem momentos que é muito quente, tem momentos que é muito frio, uma trilha muito árida, ela tem que andar no gelo, ela tem que subir pedra. Enfim, ela passa por uma série de percalços, mas ali ela vai redescobrindo uma força, vamos dizer assim, né? Ela meio que transfere de modo simbólico o processo de cura, né? Ela não estava conseguindo lidar diretamente com os sentimentos, ela transfere de um certo modo para essa trilha que ela faz sozinha, né? E ali é que ela vai tendo a oportunidade de se conhecer, se definir, talvez, de reencontrar um centro e de perceber de que modos ela vai conseguir lidar com todas essas coisas que estão acontecendo na vida dela. É um livro de que eu gosto muito. Ele não é um livro assim que tem um refinamento literário, mas ele é uma história muito forte, muito poderosa, sobre essa pessoa tentando se encontrar. E é um livro que me inspira de vários modos, né? No livro da Clarissa Pinkola Estés, o Mulheres que Correm com os Lobos, tem um capítulo que ela fala da subida da montanha para encontrar a curandeira. E a Clarissa Pinkola Estés, para quem não sabe, é uma psicanalista junguiana, também é uma cantadora no sentido da tradição oral, então assim, de uma tradição muito antiga em diversos lugares do mundo, de contar histórias, e essas histórias têm um valor de experiência muito grande para a comunidade. E essas histórias todas lidam com mitos, né? Com mitos, com arquétipos, que representam
recursos que a gente tem para lidar com as coisas. A Clarissa, então, analisa como profissional, né, da psicanálise junguiana esses mitos e arquétipos dessas histórias. Ela que conjuga essas funções, né? Ela tá tanto quanto como pesquisadora e médica, mas também como cantadora, né? Ela viaja, convive, visita, estuda e pratica essa coisa dos cantadores. Ela vai explicar pra gente, então, o significado desses arquétipos. E num capítulo ela fala sobre isso, né? Que é uma das dificuldades da Cheryl, é de lidar com o ressentimento, com a raiva, principalmente. E que essa história tem a ver exatamente com isso. Essa história da subida da montanha para encontrar a curandeira, que é uma mulher muito sábia e muito criativa para resolver os problemas. Que, na verdade, a curandeira seria uma espécie de recurso nosso mental que do qual a gente precisa se valer para lidar com esses sentimentos ruins, como raiva, como ressentimento, né? E é muito interessante, se a gente pensa em imaginário, né, em inconsciente coletivo, que a Cheryl tenha, assim, tido esse insight de que ela ia resolver as questões dela numa trilha, né? E ela tem esse insight quando ela vê um guia da Pacific Crest Trail, que tem montanhas, né, enfim, boa parte da trilha envolve subir montanha, enfim. E é uma coisa interessante, assim, né, de que num momento de uma bad muito braba, ela veja esse guia e tempos depois ele lhe volte à memória como uma possível solução. Uma solução que muita gente achou coisa de maluco, né, você fazer trilha sozinha durante centenas de quilômetros, mas enfim. Eu vi o filme, eu não acho o filme tão bom, tá? Eu vi o filme no cinema e revi de novo antes do Leia. Eu acho o filme ok, acho o livro muito melhor do que o filme. Eu sei que muita gente gosta do filme porque a história é uma história, assim, pesada, uma história de superação. Mas como filme, assim, né, eu acho ele meio fraco, meio morno, enfim. Mas fica aí a dica, o livro é um livro que eu indico muito, eu gosto bastante. Eu vou deixar a resenha aqui em algum lugar, nos cards ou nos boxes de informações, assim. Considerem que eu estava aprendendo a brincar de YouTube nessa época, então o vídeo tem tudo para ser bem tosco. E por fim, eu terminei o mês lendo essa antologia de poemas da Sofia de Mello Briner Anderson, chamada Coral e Outros Poemas. A Sofia de Mello Briner Anderson foi uma poeta portuguesa. Ela nasceu em Porto e era uma poeta muito importante em Portugal. Assim, ela me parece que ela é um dos nomes, assim, de peso na poesia portuguesa contemporânea, né, do século XX. E eu visitei o Oceanário de Lisboa e tinha muitos versos dela lá. Na época, eu não tinha lido nada dela ainda. Não falei, nossa, que interessante, né? Tem versos dessa poeta em toda parte. Mas é porque ela é uma poeta que fala muito sobre o mar, né? Inclusive, Coral é um dos livros onde ela fala bastante sobre o mar. E a companhia, então, está lançando essa antologia organizada pelo Elcanaã Ferraz. Então, ele fez a seleção de alguns poemas de vários dos seus livros. E ele faz a apresentação também, tá? É uma edição bem bonita, tem essa foto linda da Sofia na capa. Eu só não entendi por que eles botaram o ISBN aqui. Não entendi, confesso que eu não gostei muito disso, não. Porque eu gosto da combinação de cores da capa, da foto é linda, mas não entendi porque isso não podia ter vindo atrás, enfim. Eu recebi esse livro da editora em maio, eu fiquei uns 2 meses, então, lendo um pouquinho dos poemas todo dia. E eu gostei demais, assim. Eu já tinha lido o Coral inteiro, porque Denise me emprestou. A Denise ganhou de uma portuguesa o livro Coral. Esse eu já conhecia, mas aqui eu pude conhecer os outros poemas dela. A Sofia é uma poeta muito versátil, né? Porque ela faz tanto poemas muito curtinhos, poemas com verso livre, verso branco, ou seja, sem métrica e sem rima. Como ela também trabalha bem as formas fixas, faz bem os sonetos. Eu gosto muito de como a Sofia trabalha. Os poemas dela todos parecem falar de alguma coisa muito densa ou profunda, mas de um modo muito simples.
né? Ela não é uma poeta das palavras difíceis, assim, ou a poesia dela não é hermética. É uma poesia que soa muito bela, constrói umas imagens muito bonitas, eu acho. Como uma antologia, não amei tudo, mas eu gostei muito de vários poemas, muito mesmo. Eu gosto muito de poemas em que ela fala de amor. Isso é muito difícil. Poema de amor tem tudo pra ser muito cafona, mas ela faz bons poemas de amor. Ela tem uns poemas lindos sobre a morte e ela tem uns poemas muito bonitos sobre a arte poética, né? Sobre fazer poético. Acho que são os meus favoritos, embora ela tenha uns poemas que são assim umas cenas, sabe? Eu até vi no Wikipedia, listam como as influências dela. Sempre tem isso com o escritor, né? Eles botam influências, eu nem sei de onde essa informação foi tirada, mas eles botam o Baudelaire. Pra mim fez sentido, porque ela tem muitos poemas que são cenas. Então, uma cena de amanhecer, uma cena de anoitecer, uma cena de entardecer, uma cena de madrugada, enfim, uma cena silenciosa. E eu acho que ela constrói boas imagens. Eu gostei muito, muito mesmo. Assim, é uma edição que eu recomendo. Acho que é uma poeta que vale muito a pena conhecer. E que tem isso, assim, ela trabalha a beleza e a profundidade de um modo acessível. Assim, o poema dela não é rebuscado, né? E, enfim, eu gostei bastante. E fiquei feliz de ler poesia, que é uma coisa que eu tenho feito menos nos últimos tempos. Então fiquei contente, porque é uma ótima coletânea e passei 2 meses lendo. Bom, foram essas as leituras concluídas em junho. Me digam aí se vocês já leram alguma dessas coisas, o que vocês acharam. E me digam também qual foi o ponto alto do mês de vocês. Me indiquem as coisas boas que vocês andaram lendo. É isso, beijos e até a próxima. Tchauzinho.